Fala galera, fala amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA. Estamos mais uma vez aqui para gravar um podcast especial da nossa série do Raio X das 10 melhores franquias da temporada da NBA 2023-2024. Hoje já vou começar por quem a gente vai fazer o Raio X, que é o atual vice-campeão Miami Heat. Lembrando que no último episódio eu e Renan fizemos do Milwaukee Bucks e hoje é dia de falar do vice-campeão Miami Heat, né? Ainda teremos mais 8 franquias depois dessa, né? Lembrando que faremos com as 5 melhores do leste e as 5 melhores do oeste. Então, já foi uma, que é o Milwaukee Bucks, a segunda hoje o Miami Heat, teremos mais 3 do leste, que você vai conferir, e também depois mais 5 do oeste, né? Então, lembrando aqui para você que está com a gente, está aqui assistindo esse vídeo no YouTube do podcast especial, já deixar o seu like, se inscrever no canal. 994 inscritos, hein? Faltam apenas 6 para chegarmos aos 1000. E também, né, nos seguir nas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e @belaranjaoficial no Twitter. Também temos outras redes sociais de menor uso, né? Mas o Instagram e o Twitter, você seguindo a gente, já ajuda bastante. Bom, vou falar já o bom dia, né? Estamos gravando de manhã, mas pode ser boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que vai ouvir depois no Spotify, e já deixar o recado. Se você estiver ouvindo aí depois, não se esqueça de curtir, né? Seguir o nosso podcast aí no Spotify e também avaliar com 5 estrelas se você gostou desse conteúdo, para que o Spotify mostre para mais gente, assim como o Apple Podcast, o Google Podcast, dá para fazer o mesmo também, e você receba os alertas sempre que sair as versões áudio do nosso podcast, sempre gravado no YouTube, mas que a gente não abandona a nossa querida versão áudio, que foi dos nossos primeiros 50 episódios, mais ou menos, que era só áudio, onde você não podia ver a gente. Renan, bom dia então, boa noite, boa tarde, boa noite, boa madrugada para as outras pessoas que vão ver depois também, ou ouvir. E aí, vamos falar desse Miami Heat? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, e a você que está nos acompanhando aqui no Bola Laranja, seja por áudio, por vídeo, por onde você preferir. Vamos lá, vamos falar de Miami Heat, cara, um time que, aquela coisa, né, nunca parece que vem, mas sempre vem para as cabeças, e aí na outra temporada a gente acha que vai, e aí ele não vai, enfim, ele sempre surpreende e muda as nossas expectativas ao longo da temporada. Então vamos falar desse Miami Heat que, quem sabe, né? Quem sabe esse ano vai. Não dá para descartar. A gente já falou isso em podcast. Eu, particularmente, não acredito em mais uma corrida do Heat para as finais. A gente pode depois, no finalzinho, fazer aí uma rápida análise. Mas não dá para descartar. Não é um time que... eu aposto minhas fichas de que não vai chegar na final. Não. Mas eu acho que o elenco está ficando um pouquinho mais velho. E é isso que a gente vai fazer, analisar agora, então, o Miami Heat. Renan, tá aí na tela, então, os 12 principais jogadores, explicando rapidinho novamente. Nós vamos avaliar os 12 principais jogadores. O ano passado foram 13, tá? Eu estava dando uma olhada nisso. Então, se você vê uma pontuação um pouco mais baixa de alguns times referente ao ano passado, é porque ano passado foram 13, mas eu acho que ficou muita coisa. Acho que 12 já tá bom e já tem jogador que talvez nem jogue entre esses 12, mas vamos colocar 12, né? Então, a gente avalia os 12 jogadores com notas de 1 a 5, sendo 1 compõe elenco, 2 rotação, 3 bom jogador, 4 estrela e 5 super estrela, e depois o técnico, que também com nota de 1 a 5, né? Para a gente fazer a pontuação final da força do elenco. Então, lembrando a você mais uma vez que está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, de como vai funcionar o nosso raio-x. Vamos ao que interessa já, então. Agradecimento aos patrocinadores NK Multimarcas e Shopping das Cortinas para começar. Renan, primeiro jogador, RJ Hampton, 1,93 m, 79 quilos, 22 anos. Tá magrinho, hein? 1,93 m, 79 quilos, pô. Tá até demais. Indo para sua 4ª temporada na NBA, veio do Detroit Pistons, com médias de 6,4 pontos, 1,9 rebotes e 1,1 assistências. Provavelmente para suprir um pouco a ausência do Gabe Vincent. E aí, Renan? RJ Hampton. Confesso que conheço muito pouco esse jogador. Vi alguns jogos do Pistons, lembro dele lá, mas conheço muito pouco, né? Mas onde você o colocaria?
Então, André, acho que é muito achar que ele vem para suprir a necessidade do Gabe Vincent, né? Foi um cara que foi decisivo demais ali nos playoffs, ajudou muito o time do Miami Heat. Então não dá para dizer que o RJ Hampton vem para cumprir esse papel, né? Pelos números que ele tem, da onde vem, tá ali na quarta temporada ainda, com 22 anos, é bem novo, né? Estreou muito novo na NBA. Eu vou colocar ele em compõe elenco. Não, a gente precisa ver mais dele dentro desse time para ver realmente o quanto ele vai ser usado. Agora, pelos números que ele tem e pela chancela que ele tem de liga, compõe elenco. Eu acho assim, né, Renan? Se fosse talvez lá no Detroit Pistons, a gente poderia colocá-lo na rotação, que certamente Exato. era um cara que lá, né, tinha um pouco mais de minutagem, ou Exato. viria a ter. Aqui, sem nenhuma amostragem, né, a temporada passada foi Orlando Magic e Detroit Pistons, tá? Com médias de... Cadê as médias aqui? Com 14 minutos no Magic e no Detroit 19. 19 você já pode colocar como rotação, né? Quase metade dos minutos em quadra aí. Mas aqui no Miami Heat também estou com você. Acho que até a gente entender como vai ser, né? Essa análise, obviamente, é feita antes da temporada, né, Renan? A gente não vai ser aqui engenheiro de obra pronta e fazer a análise depois, então vamos colocá-lo para compor elenco. Seguindo, então, vou até pedir perdão para a galera que nos acompanha aqui, porque eu não sei porque eu achava que o Nikola Jovic, que não é o Jokic, é o Jovic, jogava no Denver Nuggets, mas ele foi draftado, foi escolhido, né? E sempre jogou no Miami Heat. Jogou muito pouco na temporada passada, mas o Nikola Jovic, que tem 2,8 metros, 94 quilos, 20 anos, indo para sua segunda temporada na NBA e joga de power forward, né? Segundo a ficha técnica no site Basketball Reference. Tá? Então, você que gosta de saber de tudo, basketball-reference.com, tá? Você encontra tudo lá. Na ficha, ele tá como power forward. 5,5 pontos, 2,1 rebotes e só jogou 15 jogos, Renan, na última temporada. 20 anos na NBA, cara, é muito jovem, né? Então tem muito a aprender ainda. Mas fez uma boa World Cup, né? Um FIBA Basketball. Ele jogou bastante, né? Um cara que apareceu mais. Então, acredito que ele possa ter um pouco mais de minutos nessa temporada. Mas já deixando a minha opinião primeiro aqui, eu acho que ele também, por enquanto, só vai compor elenco, né, Renan? Se a gente olhar o que tem de galera para jogar antes dele, a gente vê que ele vai ter poucos minutos mesmo, né? Mas, de repente, ele pode surpreender, entrar muito mais na rotação pelas vezes que entrar ou pelos treinos que realizar. Ele conseguir fazer alguma adição melhor ao time, ele pode passar à frente, mas também não vejo mais do que compõe elenco aí para o Nikola Jovic, que não é o Jokic, então tem que saber a pronúncia certa aí, né? Jovic seria. Então, acho que é isso. Sim. Ele pode ser um rotação, mas a concorrência na posição é muito grande. Eu acho que ele não deve ter muitos minutos. Exatamente. E conhecendo o Erik Spoelstra, né? É um cara que com certeza ele está modelando para o futuro. Um futuro não muito distante, né? Porque a gente está vendo aí Lowry, Butler já chegando no seu ápice. Fim, na verdade, ápice, né? Não é ápice, não, é fim mesmo. No fim da carreira, né? Exatamente. Então, por enquanto, 2 pontos para o Miami Heat, um para o RJ Hampton e outro para o Nikola Jovic, os dois compondo o elenco. Seguindo, então, Renan, o terceiro jogador do raio-x do Miami Heat. Conheço pouco, fui pesquisar, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, é um cara vindo do college. A gente não assiste muito college, né? Nem daria tempo, a gente já tem tanta coisa para ver para poder produzir conteúdo de NBA, então a gente não conhece muito college. Então, até a pronúncia talvez não esteja tão legal, mas é o Jaime, em português, que em inglês deve ser James Jakes Jr., 2 metros e 102 quilos, 22 anos. É o rookie, né? Primeira temporada dele na NBA vai ser essa. Vindo de UCLA, Universidade de Los Angeles, né? Small forward. E os números no college são muito bons. 17,8 pontos, 8,2 rebotes
e 2,4 assistências. Difícil, né, Renan? Um cara vindo do college. A gente já viu o cara vindo do college com médias piores e disparar na NBA. Exato. Caio Kuzma é um exemplo sempre muito bom. E a gente já viu caras que destruíam no college, mas na NBA não foi tão bem assim. E aí, Renan? Eu ouvi falar muito bem, tá? Na página do NBA In Depth, eu estava lendo, eles fazem um resumo, e falaram que ele pode ser parte firme ali da rotação, né? Participando bastante, porque é um cara que tem características para o Miami Heat. Mas, assim, sem ver isso acontecer, eu não sei muito o que fazer com ele, né? Cara, difícil. Se a gente falou aí do Nikola Jovic, que ele tem grandes concorrentes na posição dele de small forward, também a concorrência não é nada fácil, né? Você vai ter ali Caleb Martin, você tem Duncan Robinson, uma galera que pode jogar ali que está muito à frente dele. Quanto à pronúncia, se ele tiver descendência latina aí, pode até ser um Jaime Jaques mesmo, né? Então, enfim, vamos deixar para que o tempo diga para a gente qual a pronúncia correta. Mas, cara, vamos lá. Ainda mais vindo do college, eu não vou conseguir dar mais do que compõe elenco para ele agora. Pode ser que ele seja a mesma rotação e tudo mais, mas eu acho que ele não se credencia para isso, principalmente tendo quem o Heat tem para a posição. Eu também acho. E um fato importante aqui que eu vi agora também, Renan, só 31% na bola de 3. Né? Apesar desses números, hoje a gente sabe que o cara que tem a bola de 3, né, que seria aí de 36%, 37% ou mais, sim, ele tem uma chance maior na NBA. Plus, exato. Então, vamos colocá-lo como compondo o elenco aqui. Também acho que não mais... Até a fachada dele diz que ele é um latino aí, né? Então deve ser o Jaime mesmo. Me lembrou o famoso Jack Sparrow, viu? Com esse bigode, esse cabelinho. Cavanhaquinho, exato. Mas vamos lá. Seguindo então, Renan. O próximo já é velho conhecido nosso, né? A gente começou aí com uma galera pouco conhecida, mas agora um cara velho conhecido e que, já dando um spoiler, eu acho que vai ter bastante minutos. Thomas Bryant, 2,8 metros, 112 quilos, 26 anos, jovem. Eu achava que o Thomas Bryant era mais velho um pouco. Indo para sua 7ª temporada, ele que é pivô, né? E veio do Denver /Lakers. Jogou boa parte da temporada pelos Lakers. Aí achou que não teria mais muitos minutos, né, no Lakers. Pediu para sair e acabou indo para o Denver, mas jogou muito pouco no Denver, com médias de 9,8 pontos, 5,7 rebotes, e isso aqui é muito bom para um pivô. 44,1% na bola de 3. Um cara que espaça muita quadra, Renan. Cara, talvez a gente tenha que usar o voto aí, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas pensando que o Adebayo, né, vai ter uma minutagem alta e pode até jogar de power forward, não é muito a dele, mas o Adebayo pode até jogar de power forward, já que o Thomas Bryant espaça mais a quadra. Eu acho que para esse time do Heat, que sofreu um pouco perdendo algumas peças, o Thomas Bryant é um bom jogador. Eu acho que rotação vai ser pouco para ele nessa temporada. O problema dele é que a cultura do Heat e do Erik Spoelstra sempre foi de defesa forte. E o Thomas Bryant não defende quase nada. Então, esse é o problema dele. E aí, Renan, bom jogador, rotação, o que você acha? Então, exatamente isso que você disse. Eu acho que pelo ponto fraco na defesa, ele deve ter menos minutos. Eu encaixaria ele como rotação, mas eu vou deixar esse voto de Minerva para você aí colocar ele como bom jogador, porque realmente ele deve ter mais minutos em momentos diferentes do jogo, né? Fazendo com que o Heat possa ter variações e tudo mais. Então, acho que ele deve ter uma minutagem maior. Apesar de não ser bom na defesa, seria um cara interessante nas finais que podia fazer um pouco mais de frente, pelo tamanho e tudo mais. Na frente do Jokic, na frente pelo menos, do Jokic, fazer faltas ali. Aquilo que faltou 2, um pouco, 3 né? faltas. Exatamente. E com certeza ele veio pensando nisso, tá? Para enfrentar outros times que vão ter pivôs grandes aí, né? Óbvio que você tem Adebayo, Love,
e Thomas Bryant, né? Pensando nesses 12 que a gente escolheu. Mas eu acho que o Love já é um cara que não consegue, não tem esse peso, né? Não o consegue. O Thomas Bryant já tem mais força física. Então, vamos lá, mais 3 pontos para o Miami Heat, Thomas Bryant como bom jogador. Seguindo, então, jogador interessante também, viu, Renan? Josh Richardson, 1,96 m, 90 quilos, 30 anos, 9ª temporada, já é um veterano aí. Joga na posição 2, shooting guard, veio do New Orleans Pelicans, com 10,1 pontos, 2,7 rebotes e 2,7 assistências, números consistentes para o Josh Richardson, que já jogou em muitas franquias. Eu já vi o Josh Richardson jogar em bastante lugar aí, bastante franquias na NBA. Aonde se encaixa Josh Richardson, Renan? Cara, eu gosto muito do estilo de jogo dele. Apesar dele ser esse cara que não consegue se manter em franquias e tudo mais, tal qual a gente comentou na outra análise, tal qual o Jay Crowder, mais ou menos, né? Um cara que não para muito nas franquias, fica rodando. Mas eu acho que ele contribui muito para os times que ele joga. É um cara que está sempre sendo bem escolhido para boas franquias justamente por isso, porque consegue contribuir muito. Mas não é um cara constante, não é um cara que vem para ser titular, vem para ficar ali na primeira rotação, como opção de jogo e tudo mais. Mas vai entrar bastante nesse time do Heat. Deve ser um cara que tenha bastante minutos, venha vindo do banco sempre, entrando muito. Então eu acredito que a gente consiga colocar ele como bom jogador, cara. Eu acho que dá para encaixar Josh Richards como um bom jogador. Eu tô com você, Renan, porque eu acho que ele vem para fazer a sombra ou para engolir o Duncan Robinson, né? Que vem caindo de produção a cada ano, tá? Ele teve 38,5% na bola de 3 na última temporada. É o Pelicans que teve uma boa temporada regular. Então, muito bom, né? Esse número muito bom, um cara que defende bem. Enfim, aquele estilo de jogadores, né? Quem teve os Caldwell Pope, Josh Richardson, o próprio Marcus Smart, né? Jogadores que defendem bem, metem bola de 3, né? E todo time quer. E voltando para casa, Renan, eu tava olhando aqui, ó, ele foi draftado pelo Miami Heat na temporada 15-16. Aí ele jogou de 15-16 a 18-19 no Heat, depois ele foi para o Sixers, depois para o Mavericks, aí na temporada 21-22 jogou no Celtics e no Spurs, e na temporada passada no Spurs e depois no Pelicans, tá? Então, jogador... É o que eu falei, sempre rodado, por boas franquias, né? Não tá... Sim. Nunca foi para um mercado tão paralelo assim. Exato. Então, tá aí, ó. Mais 3 pontos. Acho que o Josh Richardson também é um bom jogador. Não vou nem entrar nessa discussão aqui. Realmente um 3&D, né? Que a gente gosta de falar. Seguindo, então, o jogador que foi importante na temporada passada, Renan, Caleb Martin. 1,96 m, 92 quilos, 28 anos, indo para sua 5ª temporada de NBA. Joga na posição 3, small forward. 9,6 pontos e 4,8 rebotes. Ele é parte importante da rotação, mas eu não sei se ele é um bom jogador. Mas como colocamos o Josh Richardson como bom jogador, é complicado. Nos comprometemos. Cara, é um cara que nunca teve seu super destaque na liga, apesar das 8 temporadas, né? Não, quinta temporada. Quinta temporada do Caleb Martin, isso. Apesar das 5 temporadas, nunca teve muito destaque. Foi ter justamente na temporada passada, quando o Heat precisou desse frescor, dessa galera que estava ali, não era muito utilizada. Ele e Gabe Vincent, principalmente, fizeram jogos memoráveis ali e conseguiram ir galgando posições para o Heat, e o Heat chegou lá nas finais. Então, cara, é isso. Eu acho que no ano passado ele era um cara de rotação, realmente. Mas eu acho que esse ano ele já entra no status de bom jogador por tudo aquilo que ele conseguiu contribuir. Claro que agora ele vai ter uma cobrança muito maior e um patamar de comparação com ele mesmo muito maior, né? A gente viu um cara que ajudou muito o Heat no ano passado e talvez a gente tenha uma expectativa muito mais alta com ele agora. Então acho que dá para colocar ele como bom jogador, mas ele tá ali, cara, ó. Fio da navalha para cair para rotação. Eu acho que inclusive Eric Spoelstra deve encarar ele desse jeito também. É um exercício difícil antes que a gente veja
minutagem de cada um, tempo em quadra, como ele vai entender o sistema de jogo. No caso do Caleb Martin, não, porque ele já estava no Miami Heat, né? Exato. Mas é um exercício difícil mesmo, esse raio-x. Complicado. Mas é aí, né? A gente se queima ou para bom ou para ruim, né? Se é que é possível se queimar para bom, né? Acho que tem que testar e ver como fica. Mas eu tô com você. Acho que números consistentes, jogador que também é versátil, que defende bem, né? E que o Erik Spoelstra gosta, então isso é interessante. Seguindo, então, o próprio é o queridinho, seu queridinho também, né, Renan? Tyler Hero, 1,96 m, 88 quilos, 23 anos. Indo para sua quinta temporada já, hein? Com só 23 anos. Joga na posição 2, shooting guard, 20,1 pontos, 5,4 rebotes, 4,2 assistências, com 38% de aproveitamento na bola de 3. Ele que praticamente não jogou os playoffs, né, Renan? Se machucou na série contra o Milwaukee Bucks. Estaria disponível para os jogos das finais, mas não estava, né? Cara, difícil, hein? O Tyler Hero já é uma estrela ou ainda é um bom jogador, Renan? Eu acho que falta de constância. Falta de constância, né? Eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais. Ele teve ali no ano da bolha ele explodiu, né? Sim. Um cara que a gente não conhecia direito e de repente, pá, tá aqui, Tyler Hero decidindo jogos e tudo mais. E desde então se criou muita expectativa e talvez ele não tenha correspondido muito. Acho que no ano passado ele voltou a ser o Tyler Hero que a gente conhecia, que consegue entregar boas coisas para o Miami Heat e tudo mais. E infelizmente teve esse problema da lesão, não é a primeira vez, né? Ele tem se lesionado, não com tanta constância assim, mas com lesões algumas vezes que demoram para retornar, e isso às vezes tira um pouco do que ele poderia entregar de constância. Então, eu acho que falta ainda um degrauzinho aí para o Tyler Hero. Ele conseguir realmente, na hora que o time precisa, ele ser um cara decisivo para virar estrela. Ele já foi esse cara por um período pequeno. Eu acho que ele não conseguiu se firmar como esse cara ainda. Então, assim que ele se firmar, mas ele tá ali, cara, tá ó, no fio da navalha de novo. Só que agora para cima para ser estrela. Então, ainda o coloco como um bom jogador. A gente vai colocar, beleza, você colocou Thomas Bryant na mesma prateleira que Tyler Hero. Cara, é porque a prateleira é grande, né? Então ela guarda caras de vários níveis diferentes. Então a gente tem que entender isso. Exato. E aqui, né, lembrando que não é porque eles estão nessa mesma colocação que tem a mesma importância. Exato. Tem bom jogador que pode ter mais importância que outro. Mas, enfim, eu também tô com você. Embora isso não seja muito uma forma da gente fazer esse julgamento aqui, mas o Tyler Hero nunca foi estrela, nunca foi All-Star, tá? Não que, assim, a gente não possa colocar como estrela um cara que nunca foi All-Star. Isso pode acontecer, na nossa visão, de repente, um cara que ajuda na defesa, um cara que é líder dentro de quadra, pode ser uma estrela por isso, né? Mas, enfim, ele nunca foi All-Star, então vamos o colocar como bom jogador. Vamos seguindo, então. Aqui, Duncan Robinson, 2 metros e 97 quilos, 29 anos, indo para sua sexta temporada. Pode jogar na posição 2 ou 3, segundo a ficha dele, shooting guard ou small forward. 6,4 pontos, 1,6 rebotes e 32% só de aproveitamento na bola de 3. Muito pouco, né, Renan? Um cara que a gente cotava como bom jogador há um tempo atrás, principalmente na bolha, como você falou, mas eu, né, começando aqui eu acho que hoje ele é parte da rotação, e se essa molecada aí vindo desempenhar bem, na próxima temporada ele pode até só compor o elenco, né, ou procurar novos ares fora de Miami. Trocado, exato. O que você acha, Renan? Cara, Duncan Robinson é outro que a gente tinha muita expectativa em cima, um cara que fez um ano de bolha lá sensacional, teve alguns outros bons momentos fora da temporada da bolha. Ao contrário do Tyler Hero, que está sempre tentando voltar e batendo e voltando naquele patamar, o Duncan Robinson não bate mais naquele patamar, né? Ele só desce. Sim. Eu lembro que ano passado, ali na verdade, nesse ano, temporada passada, nas finais e durante os playoffs,
Cara, ele recebia muita bola de confiança, porque o time confia nele e ele não consegue converter, cara. É muito difícil, um cara que acho que o time, o técnico confia nele nessas bolas de segurança de 3 pontos, ele não consegue mais corresponder como já correspondeu um dia. Então, infelizmente, eu vou ter que colocar Duncan Robinson como rotação. Também. Acho que não tem muito mais discussão que isso, não. O Ele Jimmy Neutron, parte, né? O Jimmy Neutron faz parte da rotação e assim, tem que melhorar se quiser voltar a ser um bom jogador, se quiser participar mais. Acho que é um cara que deixou um pouco a desejar aí. Sim. Vamos seguir, então. Esse aqui, o ano passado, você foi massacrado, hein, Renan? Mas vamos tentar ver. Cara, ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Kevin Love, 2 metros e 3, 113 quilos, 35 anos. 16ª temporada. Joga de power forward ou center, né? Ala pivô ou pivô. Kevin Love, que teve seus anos de glória em Minnesota, né? Draftado pelo Timberwolves. Era muito dominante nas primeiras temporadas lá. Depois ganhou o título em Cleveland, jogando com LeBron. E agora no Miami Heat. A gente achou que era o fim de Kevin Love, mas ele foi importante na temporada passada. 8,2 pontos de média, 6,4 rebotes e 2 assistências. Difícil, Renan. Eu não sei se ele subiu esse nível. Você acha que ele tá como bom jogador agora? Você acha que era rotação que a gente havia colocado ele? A gente tinha colocado ele em rotação. Eu dei esse desempate para você, né? E você colocou ele como rotação, Cara, né? bom, eu vou olhar que eu acho que eu baixei mais ainda ele, viu? Depois vamos ver. Você acha que você colocou ele só para compor elenco? Eu acho que sim, cara. Depois eu vou pegar aqui no Instagram do Bola Laranja. Cara, eu acho que ele calou minha crítica, né? No Cleveland, ele realmente estava lá compondo elenco. Ele não estava fazendo muita coisa lá em Cleveland, mas a troca dele para o Miami deu uma nova vida para o Kevin Love, cara. Sim. Uma injeção de ânimo ali, o cara voltou a performar bem. Claro, ele não é o Kevin Love dos anos de Minnesota, muito menos dos anos de Cleveland. Eu acho que dos anos de Cleveland, ele quase fazia um Big Three ali, né? Ele chegava a quebrar um pouco para fazer um Big Three com Kyrie Irving e LeBron James, eram os 3 principais jogadores da franquia na época. Mas depois que ele ganhou o super contrato do Cleveland, acabou Kevin Love, simplesmente. Eu não sei, eu acho que ele não tem esse perfil de liderança de time, enfim. Mas vamos lá. Dentre o quão importante ele é para a equipe e os minutos que ele tem em quadra, e principalmente ele é o principal reserva do Bam Adebayo. Tudo bem que ele não é ele não joga exatamente na mesma posição, mas ele é o cara com um perfil mais próximo do Bambam, né? Então ele tem mais minutos por isso, mesmo não tendo quase nada a ver das características. Então eu acho que por isso eu vou colocar ele como um bom jogador. Cara, é difícil. Eu até pensei aqui em rotação, mas eu acho que pelo que ele fez o ano passado também, né? Vai ficar até um pouco esquisito. A gente tá enchendo o hit de bom jogador e quase ninguém compõe a rotação, né? Mas acho que faz sentido para um time que foi tão bem no ano passado, perto da expectativa, né? Então também estou com você, acho que... Tô procurando aqui o que eu avaliei ele, tá? Beleza. É um cara que vai revezar minutos com o Adebayo em alguns momentos, em outros momentos com o Thomas Bryant, né? Talvez o Heat procure até algum outro jogador maior que pegue mais rebotes para essa posição também, né? Mas que pode jogar junto com o Adebayo, pode jogar junto com o Thomas Bryant. Então, tem isso, né, Renan? Ele pode jogar na 4, na 5, enfim. Exato. Um cara que tem essa versatilidade, tem a bola de 3, peca um pouco na defesa, mas é isso, né? Acho que é um cara que foi muito importante mesmo o ano passado, passou a ser titular, né, na reta final ali e foi titular em alguns jogos, então, enfim, acho que não dá para avaliar com menos que isso, não. Com certeza. Enquanto você procura aí, posso começar o Kyle Lowry? Ele estava na rotação, então o compõe elenco... Subiu o nível. Subiu o nível, tá bom, tá certo. Subiu o nível. Kyle Lowry,
1,83 m, 88 quilos. Renan, dá para eu jogar na NBA, porque eu tenho 1,82 m, 87 quilos, só falta ali, cara, técnica. Tem 1 centímetro a menos e 2 quilos a menos. O Lowry tá gordinho, hein, Renan? 1,83 m, 88 quilos. Sempre foi. Ele tem um porta-malas importante ali, né? Esse é o problema dele. Não é tanto o capô, o motor, né? É o porta-malas dele que faz pesar. Mas dá equilíbrio, né? Para ele carregar a bola, enfim, dá tudo certo. Exato. 37 anos, o jogador mais experiente desse elenco do Miami Heat, indo para sua 18ª temporada na NBA. Ele que joga na posição 1, point guard, não tem como jogar mais do que isso, né? Até pela sua estatura. Que teve médias de 11,2 pontos, 4,1 rebotes e 5,1 assistências. Ele foi perdendo espaço ao longo da temporada, principalmente nos playoffs, né? Acho que o Erik Spoelstra queria mais intensidade, né? Ele já está um pouco mais velho e tal. Mas assim, acho que com esses números, com a liderança que ele traz também, né? Na parte defensiva ele é sempre importante. Eu acho difícil dizer que ele já caiu para a rotação, viu, Renan? Mesmo com essa baixa que teve na última temporada. Eu acho que ele também é um bom jogador. Não sei se você pensa assim. Eu o colocaria também com 3 pontos, né? Acho que ele tem essa importância, apesar de ter perdido um pouco o espaço. E aí? Tô com você. Eu acho que ele já chegou a ser uma estrela um dia, né? Principalmente no ano de título lá do Toronto Raptors. Mas há algum tempo ele é um bom jogador e tá ali. Ele é muito importante para o time. Ele tem um arremesso muito consistente, apesar de nem sempre ele conseguir bons encaixes, justamente pela estatura. Sim. Ele tem fácil marcação para defender perímetro ali e tudo mais. Então é difícil que ele tenha muitas oportunidades, mas ele consegue converter muito bem. E é um cara que consegue achar boas jogadas, enfim, mas é isso. Ele não tem muita resistência física a mais, então ele não consegue superar, correr muita quadra, enfim, é um pouco mais difícil para ele por isso, apesar de ter um bom condicionamento, né? Então, tô com você, é bom jogador, fica ali, enfim, vai ser muito importante pro Heat ainda. Também tô nessa, vamos colocar então mais 3 pontos. O Heat que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bons jogadores no elenco, né? Já vai pontuar bastante aí só com esse monte de bom jogador. E que foi isso que fez o Heat chegar lá, né? O Heat não é um time que tem 3 super estrelas, né? Enfim, então acho que a gente segue nessa linha do que foi o ano passado. Bam Adebayo, Bam, 2,6 m, 115 quilos, 26 anos, indo para sua 7ª temporada. Ele que joga de pivô, posição 5. 20,4 pontos, 9,2 rebotes, 3,2 assistências. Estrela, né, Renan? Não tem como. Estrela. Muito consistente, desde o ano de rookie. Um cara que vem aí só crescendo. Acho difícil que ele seja uma super estrela. Pode ser que isso mude, que ele me surpreenda, mas ele vai ficar bons anos como estrela. E é um cara muito importante para o time. Não foge da briga, né? Tá sempre ali, pronto para a batalha. E tem números muito consistentes, cara. Olha isso, ele tem média de 20,4 pontos por jogo. Isso é muita coisa para a posição que ele joga. Principalmente porque é um cara que não tem arremesso. Ele tem ali um média distância legalzinho, mas ele não tem arremesso de fora praticamente. Joga muito no poste baixo, briga demais, defende muito bem. Então, é estrela, é a cara desse time do Heat, né? É um cara brigador. E com isso consegue bons números. Legal. Não, e assim, eu acho que para ele talvez chegar a esse nível de superestrela, Renan, ele precisa de um jogo que espace um pouco mais a quadra. Eu acho que não é muito a dele, né? O Adebayo tem um aproveitamento muito baixo na bola de 3. Talvez ele consiga trabalhar nisso. A gente já viu jogadores trabalharem nisso ao longo da carreira, né? O próprio Brook Lopes, que a gente falou aqui no último raio-x, né? Um cara que aprendeu a arremessar de 3 e é consistente na bola de 3 hoje. E talvez o Adebayo, somando isso ao jogo dele, chegue a uma superestrela, mas não sei se é muito a dele. E para fechar, o queridinho seu e de todo mundo, né? Jimmy Butler, 2,1 m, 104 quilos, 34 anos, indo para sua 13ª temporada. Pode jogar de small forward, até mesmo de power forward, segunda ficha dele.
22,9 pontos, 6 rebotes, vamos arredondar aqui, 5,3 assistências de média na última temporada. Assim, cara, levou o Miami Heat para 2 finais, legal, perdeu as 2, mas nas 2 sempre estava em desvantagem, né? O Lakers da bolha era melhor que o Heat, bem melhor. O Nuggets, assim como então nem Nuggets se fala, era muito melhor. E o Jimmy Butler é um cara que merece muito um título, né? E não tem como. Acho que é a super estrela, talvez uma das poucas que a gente vai colocar aqui sem título, sem MVP de final, sem MVP de temporada regular, mas que joga nos momentos que importa, que entrega sempre, né? Que compete sempre, que defende bem. Então acho que é super estrela, né, Renan? Com certeza, André. No Heat ele encontrou sua casa, né? Ele que veio do Chicago Bulls, passou ali por Minnesota, depois Filadélfia. Sixers, isso. E aí agora no Heat encontrou seu lugar, tá aí, tá bem nessa equipe, conseguiu trazer para ele toda a liderança do time. Eu acho que o Heat precisava disso quando ele chegou, deu um match perfeito ali. E, cara, condicionamento físico perfeito. Ele, quando tá ali no limite no fim da temporada, ele tá entregando tudo ainda, ele tá, sabe, se cuida, por mais que seja um cara que pareça ser bem do rolê, digamos assim, né? É um cara. Mas não é, né? Apesar disso, ele é um cara low profile, né? Ele gosta, mas não gosta dos holofotes, é meio ambíguo o que ele faz. Muito louco. Eu sou fã dele, apesar das amizades às vezes meio erradas, eu sou fã dele, gosto demais. E ainda puxa essas polêmicas de começo de temporada, que é maravilhoso, cara, sensacional. É uma figura para a NBA assim, ímpar. Então tem que ser super estrela. É o principal pontuador do time, é o principal a principal figura, é o cara que traz os holofotes. Então não tem como a gente não colocar ele como super estrela. E extra quadra também, né, Renan? Uma história de vida muito bacana, né? O Jimmy Butler, que a família, né, meio não, né? O abandonou, né? Ele que teve que procurar, né, outro lar e então acho que, né, você ter esse tipo de superação ainda jovem, né, ainda criança, acho que isso com certeza hoje para ele é motivação para ele conseguir esses resultados, né? Com certeza. E seguindo, para fechar, Erik Spoelstra. Quantas? 4, 5, 6 finais de NBA. 3 títulos? 2 títulos, né? Com o LeBron ele ganhou 2 e perdeu 2, e os 2 do Jimmy Butler perdeu 2. Ele não tem um lá atrás? Lá de trás, não, lá atrás. Ele era assistente. Era o Pat Riley. Se eu não estiver enganado, era o treinador lá em 2006, né? Verdade. Então são 7 finais, porque eu acho que ele era coordenador de vídeo daquele time. Né? Isso. Então, são 7 finais com 3 títulos, né? Mas como técnico são 6 finais com 2 títulos, mas muitas chegadas em finais pouco prováveis, né? Sim. Então, sempre montando times interessantes, sempre times bem organizados, sempre times, né, competitivos. Um cara zero polêmico, né? Um cara que parece ser muito boa praça, né? Um cara tranquilo. Que o pessoal achava que o LeBron ia achar um caminho para demiti-lo, mas foi muito pelo contrário, né? O LeBron, quando chegou lá... se alinhou a ele, né? Se alinhou a ele e tem essa amizade ainda, esse carinho pelo Erik Spoelstra. Não tem como, né, Renan? Vai ser um dos melhores técnicos de todos os tempos. Então eu coloco 5 estrelas para o Erik Spoelstra, por tudo que ele fez, não só por títulos, mas é isso. Acho que a gente já tinha colocado assim na temporada passada, e com mais uma final pouco provável, ele se credencia cada vez mais aos melhores da história, né? É isso, é um cara que consegue fazer o time jogar, independente do quanto de material humano ele tem, né? Reinventou o Miami Heat por 2 vezes aí, acho que consegue resultados consistentes, apesar de não ter um time tão coeso assim, um elenco tão profundo, ele consegue extrair muita coisa do time. Esse achado de Caleb Martin, de Gabe Vincent, essa galera que estava rodando aí NBA atrás de time, ele conseguir trazer esses caras para o jogo e para a NBA como um todo, é muito legal ver isso. Então o Erik Spoelstra é 5 estrelas, cara. Um dos poucos técnicos que a gente consegue
classificar aí como 5 estrelas, porque tem um histórico, tá desde sempre no Miami Heat. Eu dei uma gulgada aqui, ele é técnico desde 2008, né, head coach, então, cara, é assim, ao concurso dentro do que ele pode fazer, de um cara que está sempre no mesmo time, que aprendeu isso, é sensacional. Eu sou um fã aqui, daqui uns dias eu vou redecorar meu visual do quarto e vai ter um pôster do Eric Spoelstra. Mentira. Mas eu sou muito fã dele e acho que tá bem representado ele com 5 estrelas aí. Legal, bacana. Vamos então à soma, Renan. 5 pontos, então, para Jimmy Butler como 5 estrelas, como super estrela, desculpa, e 5 pontos para o Eric Spoelstra como treinador. Então, são 10. 4 pontos a mais a estrela é o Bam Adebayo, totalizando 14. Como bom jogador, Thomas Bryant, Josh Richardson, Caleb Martin, Tyler Hero, Kevin Love e Kyle Lowry. São 6, né? 3 vezes 6, 18. 18 com 14, 32. Certo? Rotação, temos Duncan Robinson, mais 2 pontos, 34. E compondo o elenco, RJ Hampton, Nikola Jovic e Jamie Jakes Jr., mais 3 pontos. Então são 37, certo? Pontos. Exato. 37 pontos, empatando com o Milwaukee Bucks, tá? Aí tem a questão do treinador. O Adrian Griffin teve apenas 2 pontos e o Eric Spoelstra teve 5. Tá? Então, é legal esse exercício. Exatamente, bem bacana justamente por isso. Expectativa rápida para mim para o Heat na temporada. Eu acho difícil o Heat conseguir chegar à final de conferência até nesse ano. Tá? Eu acho que eles estão um pouco mais velhos, perderam jogadores importantes, principalmente o Gabe Vincent era um deles. Tentou repor aí com o Josh Richardson, né? Até olhando assim, foi uma boa contratação. Mas eu acho que essa questão de estar um ano mais velho, né? De estar um pouco mais desgastado, mas não dá para descartar, Renan. E eu diria que uma semifinal de conferência talvez seria o teto para esse Miami Heat. Se for para uma final de conferência, final de NBA, não é nenhuma surpresa por tudo que a gente já viu. O que você acha, Renan, para esse Miami Heat da temporada 23-24? Estou com você, André. Eu acho que não dá para sonhar muito mais do que isso. Tem times mais bem preparados dentro da conferência. Dá para colocar pelo menos 2, mas até uns 3 times na frente do Miami Heat. E então fica um pouco mais complicado para esse time de Miami chegar e alçar novos voos. Já mostrou que pode se reinventar várias vezes e surpreender e chegar. Isso está posto. A pontuação que a gente coloca aqui não é definitiva, explicamos isso já várias vezes, mas enfim, eu acho que está chegando no seu limite. A adição de Damian Lillard, que passou perto ali, seria esse algo a mais que o time precisa para realmente dar um passo para frente. Não conseguiu trazer, não vejo outro jogador que consiga cumprir essa função agora e que o Heat tenha moeda de troca para fazer. Enfim, é um pouco complicado para o Heat conseguir dar esse passo adiante, mas é um time que é muito bom de ver jogar, vale a pena e deve incomodar muito, mas realmente não dá para colocar nada além de semifinal. É isso. Fechamos então mais um raio-x. Em breve teremos outro, né? Ainda temos Sixers, Celtics e Bucks, Heat, Sixers, Celtics. Tem que lembrar desse quinto elemento aí, mas foi o quinto, tudo bem. Vocês saberão em breve. Valeu, Renan. Obrigado e até o próximo Raio X ou até mais tarde no episódio número 170 do podcast do Bola Laranja. Até mais, André. Valeu pelo papo e até a próxima. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu like nesse vídeo ou também seguir, se você estiver ouvindo a versão áudio, o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e seguir nossas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e @belaranjaoficial no Twitter. Valeu, galera. Até a próxima e até o próximo Raio X, hein? Tchau.